Desde o domingo passado, ministrar a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou pregar em sequência alguns textos dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo começou a igreja em Corinto, está lá em Atos capítulo 18. Depois que ele foi em Atenas, ele chegou em Corinto. Corinto era uma grande cidade, uma cidade portuária, uma cidade marcada pela idolatria, imoralidade, devassidão. Era uma cidade que tinha muitos pecados. E Paulo pregou o evangelho, muita gente se converteu. Os convertidos de Paulo eram, ele mesmo diz, eram impuros, idólatras, homossexuais, imorais, roubadores, ladrões, e se converteram. E ali nasceu a igreja de Corinto. Paulo ficou pregando a palavra de Deus 3 anos naquela cidade, estabeleceu a igreja, depois Paulo continuou a sua missão. 5 anos depois, 4 ou 5 anos depois, Paulo recebeu alguns irmãos trazendo notícias da igreja de Corinto. E as notícias não eram boas. A igreja lá estava cheia de problemas. Muitos problemas a igreja estava passando, e eles chegaram com várias perguntas, com várias questões e dúvidas da igreja para Paulo responder. Então Paulo escreveu essa primeira carta aí que nós temos, respondendo, corrigindo, repreendendo, oferecendo soluções para os problemas daquela igreja. Paulo era um excelente pastor, mas ele plantou uma igreja muito problemática, uma igreja doente. Tinha todo tipo de problema aquela igreja, e Paulo respondeu essa carta oferecendo cura para aquelas doenças, para aqueles pecados que eram não só da igreja, mas a igreja estava sendo influenciada pela cidade. O que acontece? Às vezes uma pessoa se converte, mas ela não aprendeu tudo do evangelho. Então tem áreas da vida dela que não foram mudadas. É o que aconteceu com a igreja de Corinto. Muitas coisas deles ainda não tinham sido transformadas. E essas cartas que Paulo escreveu foi para corrigir. E logo no primeiro capítulo, Paulo vai apontar aquele que ele acha que talvez seja a raiz de todos os problemas da igreja de Corinto. O problema número 1, a partir daí ele vai trazer solução para os outros problemas demonstrados naquela igreja. Só que a cura para essa igreja doente, para essa igreja cheia de pecados, Paulo vai mostrar para nós, e no capítulo 1, quais são essas curas que ele vai demonstrar. Então vamos lá. Primeiro, logo no capítulo 1, versículo 1, Paulo mostra o que a igreja precisa. Ela precisa, em primeiro lugar, lembrar quem eles são, quem os cristãos são, quem aquela igreja é. Então, Paulo precisa lembrar para eles isso. Então, Coríntios, capítulo 1, versículo 1. E aí, a gente, para entender bem a Bíblia, você precisa entender a coisa em sequência. Lê a sequência para você entender os argumentos que estão sendo usados e para você não entender um texto fora do seu contexto. Você precisa entender o que vem antes e o que vem depois. Por isso, nós vamos na sequência do texto. Então, Paulo diz, olha, vocês precisam lembrar quem vocês são. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, eles são os remetentes, Paulo e Sóstenes. E aí ele diz, para quem que eu estou escrevendo? Para a igreja de Deus que está em Corinto. Aquela igreja tinha bebedeira, contenda, briga judicial. Na hora do culto o pessoal ficava embriagado na Santa Ceia, irmão com raiva de outro irmão, havia toda sorte de problemas naquela igreja. A gente poderia dizer, essa não é uma igreja de Deus, essa não é uma igreja de Deus, essa igreja é pecadora demais. Mas Paulo diz, vocês são a igreja de Deus, que está em Corinto. Mesmo com os pecados daquela igreja, ele diz, olha, vocês são a igreja de Deus. E mais, segundo, vocês são santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Uma igreja pecadora como aquela, Paulo diz, vocês são santificados. Vocês foram santificados, quer dizer, vocês foram separados em Cristo. Vocês foram tirados dessa vida podre, pagã, e vocês foram santificados.
Paulo diz, quando vocês creram em Cristo, vocês já foram separados em Cristo. Vocês estão santificados em Cristo. Aí Paulo está ensinando uma doutrina que é muito interessante, que é a posição que nós temos em Cristo. Quando a gente crê em Cristo, nós estamos em Cristo. Onde Cristo está agora? Sentado à direita do Pai, reinando. Nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo, acima. E Cristo está em nós. A posição do cristão, quando ele crê em Cristo, ele é colocado em Cristo. Então, em Cristo você já é justo e santo. Em Cristo. Essa é a posição nossa. Essa posição tem que se transformar na prática. Vocês foram chamados para serem santos. Nós já somos santos em Cristo, mas na vida prática devemos nos santificar. Mas quando nós cremos, nós fomos colocados em Cristo. É um estado, é uma posição. Toda igreja ela tem duas posições. A posição geográfica, nós estamos em Botucatu. Mas nós temos a posição espiritual. Qual é a nossa posição espiritual? Nós estamos em Cristo. Essa expressão Paulo usa muitas vezes. Nós estamos em Cristo. Nós não estamos mais em Adão, não estamos mais nas trevas, não estamos mais no poder do inimigo. Nós estamos agora em Cristo. Mesmo aquela igreja sendo uma igreja cheia de problemas, ela foi santificada em Cristo Jesus. Quando nós cometemos pecados, nós devemos lembrar, eu fui santificado em Cristo. Esse pecado não pertence mais à minha vida. Amém? Você entendeu? Eu estou já em Cristo, essa é a minha posição. Eu tenho que viver conforme eu sou em Cristo. Não é que eu vou fazer para chegar lá. Cristo já me fez santo nele. Agora eu vou viver conforme eu já sou nele em Cristo. Eu já estou em Cristo, eu fui colocado em Cristo, e Cristo está reinando em glória e santidade. Eu tenho que viver conforme eu já sou. Eu tenho que me tornar aquilo que eu já sou em Cristo Jesus. Aí o microfone está falhando. Vamos lá. Terceiro, e juntamente com todos os santos, os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo inclui aquela igreja junto com todas as outras igrejas, junto com todos os outros, todos os crentes, todos os santos. Essa igreja de Deus que foi santificada em Cristo Jesus, vocês fazem parte da igreja universal, da igreja santa, de todos os crentes, de todos os santos. A igreja de Corinto, mesmo sendo uma igreja problemática, uma igreja pecadora, ela fazia parte da igreja de Deus no mundo inteiro. Amém? Quando você vê um crente que anda em pecado, você fala assim, você está fora, está excluído, né? Uma igreja problemática, essa igreja aí não vale a pena, essa igreja dá muito trabalho, essa igreja aí tem um pessoal muito sangue ruim, essa igreja tem um povo duro de coração, mas mesmo assim, Paulo diz, vocês fazem parte da igreja de Jesus, da igreja de Jesus, toda a igreja, você não pode excluir. Tem gente que gosta de excluir crente da igreja, né? Esse dia alguém me falou de um pastor que ele gosta, ele sente prazer. Alguém cometeu um pecado, ele falou, está fora, está excluído da minha igreja. Ele falou, o pastor gosta de excluir. Eu falei, olha, ele é muito parecido com os fariseus, gostavam de excluir alguém, né? Jesus não tem essa visão. Paulo não tem essa visão. Paulo não desistiu da igreja. Paulo não acusou a igreja, já começou falando, vocês não prestam, vocês são pecadores, vocês são estúpidos, vocês são ignorantes, o tanto que eu ensinei, o tanto que eu preguei para vocês estão fazendo tudo errado. Paulo começa lembrando quem eles são. Vocês são a igreja de Deus, vocês foram santificados em Cristo, vocês fazem parte da igreja e do corpo de Jesus Cristo, vocês são melhor do que isso, porque vocês estão em Cristo. Olha que coisa impressionante. Em vez da gente entrar, e nós, seres humanos, nós sempre começamos pelo negativo. Nós sempre começamos apontando os defeitos, os erros. Paulo começa a propor a solução, a cura para a igreja, positivamente. Vocês são santos, vocês são a igreja de Deus, vocês fazem
parte dos santos de todos os lugares. Vocês fazem parte junto com a igreja de Jerusalém, a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso. Vocês fazem parte de tudo isso. Vocês são melhores do que essa vida que vocês estão levando. O positivo nos inspira a melhorar, a santificar. O negativo nos leva lá para baixo. Se Paulo começasse, mas vocês são tontos, mas o tanto que eu preguei, vocês não aprendem nada, vocês estão fazendo tudo errado, aquela igreja ia afundar no pecado. Ia afundar no pecado. Paulo diz, vocês são santos em Cristo Jesus. Amém? Ele continua. Lembrando mais, aquela igreja pecadora e problemática, sempre dou graças a meu Deus por vocês. Paulo diz, eu agradeço a Deus por vocês. Olha que negócio, eu agradeço a Deus por vocês. Por quê? Por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Vocês receberam a graça de Deus em Jesus Cristo, vocês receberam, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. É uma igreja que foi enriquecida, graça que enriqueceu aquela igreja, a graça de Deus. Como? Como a graça enriqueceu? Em toda a palavra, em todo conhecimento. Eles receberam toda a palavra, eles cresceram no conhecimento de Deus, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Aquela igreja é a igreja que recebeu todos os dons espirituais. Uma igreja cheia de pecados tem todos os dons espirituais. Não lhes falta nenhum dom. É uma igreja carismática, que tem os carismas, os dons do Espírito Santo, tem os dons sobre a igreja, e tem muitos dons naquela igreja. Só que é uma igreja cheia de pecado, cheia de coisa errada. Às vezes a gente pensa que uma pessoa ou uma igreja que tem muitos dons é uma igreja muito madura na fé. A igreja de Corinto não. É a igreja mais carnal do Novo Testamento, é a igreja mais problemática do Novo Testamento, é a igreja mais rebelde no Novo Testamento, mas é a igreja que mais tem dons espirituais. Todos os dons, não lhes faltou nenhum dom espiritual. Então, quando a pessoa tem um dom, não significa que ela é madura na fé, não significa que ela já cresceu em santidade, não significa. Porque o dom é favor, é graça que Deus concede. Tem gente que ainda é bebê na fé, que ainda anda praticando coisas erradas, mas recebeu um dom. E aquele dom ali é a manifestação da bondade e da graça, não é o mérito da pessoa. O dom não foi dado para a pessoa se orgulhar e se agigantar sobre as outras, eu sou melhor do que você. Não, o dom é favor de Deus, Ele concede dom para as pessoas, porque graça, o carisma vem de caris, o dom, o caris é graça, e o carisma é o fruto da graça, então o dom é fruto da graça. Deus concedeu dons, e essa igreja recebeu todos os dons. Então, às vezes você ouve, tem algum pregador que ele é carismático, tem muitos dons, mas ele faz tudo errado. Né? Aí você fala assim, mas será que Deus ia dar esse dom para esse cara que faz tudo errado? Pode ser. Porque o dom não é o verificador, não é o critério da maturidade, da santidade. O dom é favor e merecido de Deus. Deus dá dom para ele quer. Quer dizer, mas o fulano tem esse dom. É porque Deus quis dar o dom para ele. Não quer dizer que ele é melhor do que o outro, não quer dizer que Deus gosta dele mais do que gosta do outro. É que simplesmente Deus deu dom, e Deus deu dom. A igreja que recebeu mais dons é a igreja mais problemática, a igreja de Corinto. Entendeu isso ou não? Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, olha o fulano tem aquele dom ali. E a gente fala, eu acho que ele é mais santo, mais crente do que os outros. Não é. Olha, aquele fulano ali, mas faz coisa errada, e ele tem aquele dom lá. Pode ser sincero, pode ser genuíno o dom, porque o dom não é verificador, não é prova de que a pessoa está num grau mais avançado de santificação, não. É simplesmente favor de Deus que Ele concede a todos. Enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Continua, Paulo continua. Além de tudo isso, Paulo lembra a fidelidade de Deus. Olha, Ele, Deus, manterá firmes até o fim. Paulo está dizendo para aquela igreja pecadora, problemática, que na hora da Santa Ceia, uns enchem a cara e fica bêbado. Aquela igreja, Paulo está dizendo, olha, Ele vai manter vocês firmes até o fim. Até o fim.
Deus vai manter vocês firmes até o fim. Quando eu digo aqui, o sujeito que creu em Jesus Cristo pode ter segurança que ele foi salvo, o nosso Salvador não nos deixa pelo meio do caminho. Se Ele salvou você, Ele vai levar você até a glória. Se Ele escreveu o seu nome no livro da vida, Ele não vai apagar mais. Porque quem garante a nossa salvação não somos nós. Não sou eu que garanto que quando eu morrer eu vou estar santo. Quem garante é Jesus Cristo. Quem garante é Jesus Cristo. Quem garante que eu vou ficar fiel até a morte? Não sou eu. Eu não me garanto nem até amanhã. Quem me garante é Jesus Cristo. Ele vai me manter firme até o fim. Firme na fé. Ele vai me manter firme. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Não é a perseverança dos santos, é a perseverança de Deus. Deus que começou, Ele vai completar a obra até o dia de Cristo Jesus. Amém? A doutrina polêmica da nossa igreja. Uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo para sempre. Porque não depende do salvo, depende do Salvador. Você entendeu? Agora, Jesus salvou o cara. Imagine Jesus colocou você no carrinho da salvação, ela está levando você. Aí chega no meio, Jesus fala assim, você está dando muito trabalho, joga você lá. Não, Ele vai levar até o fim. Ele começou, Ele vai lá. Imagine se Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Aí você pecou, aí Jesus fala assim, vou apagar o seu nome. Aí você se arrepende e volta para a igreja. Aí Jesus fala, vou pôr o nome de novo. Aí imagine na hora da morte você peca. Aí apaga, vai para o inferno. Você imagina ou não? Tem gente que acredita nisso, é por isso que fica neurótico, fica doido. O crente vai ficando doido, porque uma hora eu estou salvo, uma hora eu estou perdido. Estou salvo, estou perdido. Estou salvo, estou perdido. Não depende de mim, depende do Salvador. Nós temos um Salvador fiel e poderoso. Ele que começou, Ele vai completar até o dia final. Porque depende dEle, não depende de nós. Ele não vai nos deixar nos desviarmos dEle. Ele vai nos manter firmes até o fim. Até o fim, a promessa de Deus. E Ele está prometendo isso para aquele povo de Corinto. Aí você pode pensar assim, mas Paulo está incentivando o pecado? Não. Paulo só está lembrando quem eles são, quem Deus é, o que Deus fez por eles. Outros vão dizer assim, mas a igreja de Corinto tinha que pôr medo neles, tinha que falar assim, vocês vão para o inferno. Né? A gente assim, vocês estão indo para o inferno, sua igreja pecadora. Não, Paulo lembra quem Deus é. Quem Deus é e o que Jesus fez. E a fidelidade de Deus. Porque isso incentiva o amor a Deus e a santidade. E Paulo sabe disso. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que promessa, que fé, que confiança. Vocês vão ser irrepreensíveis. Naquele dia do juízo de Jesus, vocês vão estar lá sem nada para ser repreendidos. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Quando você for tentado a pecar, lembre quem você é. Lembre o que Jesus fez por você. Você é santo, você é separado, você foi justificado, foi limpo, seus pecados foram pagos, você não vive mais preso ao pecado. Lembre-se quem você é, onde você está. Eu estou aqui na terra, mas eu estou em Cristo nos lugares celestiais. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. A minha nova vida me chama para a santidade, não para o pecado. É quem eu sou em Cristo Jesus. Lembre-se quem você é. Amém? Lembre-se quem você é. Você foi enriquecido, nós somos enriquecidos em toda graça e conhecimento. Então, lembre-se quem vocês são. Segundo, Paulo chama-os à unidade. O texto continua, 1 Coríntios 1, verso 10 e 11. Marque na sua Bíblia tudo isso que eu estou falando. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Esse é o problema principal da igreja. Divisões.
E a causa das divisões é a raiz do problema. A raiz do problema é a causa das divisões, e Paulo vai começar essa primeira carta atacando isso aí, as divisões. Paulo diz, olha, vocês têm que ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer, vocês estão divididos, vocês foram chamados para serem um só em Cristo. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Eu falei isso aqui semana passada, 4 grupos. Paulo foi o plantador da igreja, ele começou a igreja, depois que ele foi embora, chegou Apolo, foi o segundo pastor da igreja. Apolo era um pregador eloquente, como diz a Bíblia. Apolo ficou no lugar de Paulo, e depois tinha Pedro, que a gente não sabe se Pedro foi até Corinto ou não, mas Pedro era o apóstolo mais conhecido, que andou com Jesus, era a coluna da igreja de Jerusalém, foi aquele que pregou no Pentecostes. Então Pedro tem uma fama, e aquela igreja de Corinto está agarrada a isso daí. E depois tem o grupo de Cristo. E esse grupo de Cristo, os estudiosos dizem que talvez seja o grupo mais perigoso, que depois Paulo vai chamar dos espirituais, ou super espirituais, que havia em Corinto. É aqueles que diziam, nós não precisamos nem do ensino de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nós não precisamos de homem nenhum, nós recebemos a revelação direta de Cristo, nós estamos acima do resto. Então era um grupo que era mais perigoso do que os outros. Não era aquele grupo de Cristo como Paulo gostaria que fosse. Era apenas mais um partido, uma facção dentro da igreja. E esse grupo aí está refletindo uma mentalidade que existia na cidade de Corinto. Que a cidade de Corinto era uma cidade que tinha muitas escolas filosóficas, muitos mestres, muitos homens que lideravam grupos. E esses homens eram oradores eficazes, eloquentes, e eles despertavam admiração. E a cidade de Corinto, como Atenas, também era dividida por grupos. Grupos da escola filosófica daquele outro. E tinha os pregadores, os sofistas, que falavam de maneira impressionante, que usavam a capacidade retórica de maneira espetacular. E os coríntios, pela cultura deles, eles eram acostumados a fazerem parte de grupos. Então, dentro da igreja, a igreja começou a seguir o padrão da sociedade, da cidade, de formar grupos. Então, uns que se identificavam com Paulo diziam, eu sou do grupo de Paulo. Outros diziam, eu sou do grupo de Apolo. Outros diziam, eu me identifico com Pedro. E outros falavam, não, eu sou só de Cristo, eu não quero saber de homem nenhum. Então, esses grupos se rivalizavam, brigavam, tinham contendas entre si, tentavam um ser melhor do que o outro, e Paulo diz, a igreja não é assim. Não fui eu, Cristo está dividido, foi Paulo crucificado, vocês foram batizados em nome de Paulo. Então ele começa a fazer essas perguntas para aquela igreja. E gera eles a pensarem, mas quem é que morreu por nós? Quem é que pagou os nossos pecados? Foi Jesus Cristo. E eles são chamados à unidade. Agora, o problema da igreja está aqui. A raiz do problema está na sabedoria humana e na sabedoria divina. Toda a sequência, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo vai lidar com isso daqui, com esse problema. Os coríntios eram a segunda cidade da filosofia, só perdia para Atenas. Os gregos eram apaixonados na sabedoria humana, na lógica humana, na retórica humana, na capacidade de argumentação humana. Eles acreditavam muito na sabedoria humana. Então, a sabedoria humana é que era o problema daquela igreja. Todos os problemas deles estavam ligados em torno disso. A sabedoria dos homens. E daí Paulo vai atacar a raiz do problema. A raiz do problema é a sabedoria de Deus versus a sabedoria humana. Essa é a raiz do problema. Ele diz, olha, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Paulo vai começar a mostrar a sabedoria de Deus contra a sabedoria humana. A sabedoria humana, linguagem persuasiva, argumentos lógicos, retóricos, toda uma sofisticação de palavras, de enganos, e Paulo diz,
A sabedoria de Deus é outra coisa. Vocês entenderam errado, a sabedoria de Deus é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A sabedoria do mundo enche o homem de orgulho. A sabedoria do mundo infla o ego. A sabedoria do mundo confia no homem, confia na capacidade do homem. A sabedoria do mundo glorifica o homem. A sabedoria de Deus humilha o homem, reduz o ego do homem, crucifica o pecador. A sabedoria de Deus só glorifica a Jesus Cristo crucificado em nosso lugar. A sabedoria do homem é autoexaltada, é orgulhosa, é pretensiosa, é soberba, confia no braço da capacidade do homem, na mente humana. A sabedoria de Deus é Cristo pendurado numa cruz, morte para o pecado e o pecador, a crucificação do pecador e a nova vida na ressurreição em Cristo Jesus. A sabedoria de Deus está na cruz de Jesus. A salvação do homem não depende do homem, não depende dos argumentos humanos, das boas obras, do orgulho, da pretensão, do raciocínio humano. A salvação do homem depende de Cristo crucificado naquela cruz. Ali está a sabedoria de Deus, ali está a revelação de Deus e ali está a humilhação do ser humano. A humilhação do ser humano. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Morte para o pecador, morte para o pecado. A nova vida em Cristo é uma nova vida. Toda a filosofia grega, toda a pretensão humana, todo o saber humano não tem valor algum, porque a sabedoria de Deus é revelada em Cristo Jesus crucificado naquela cruz. Amém? O que é o Evangelho? O que é a igreja? A igreja não é lugar para glorificação humana. A igreja não é lugar para exaltação do homem. A igreja de Deus não depende do homem, do raciocínio, da lógica, da retórica. A igreja depende do Cristo crucificado. A sabedoria de Deus foi revelada. Cristo morreu por você e por mim. Cristo levou os seus pecados e os meus pecados. Cristo pagou a nossa condenação. Cristo acabou com toda a jactância humana. Então, na igreja de Jesus, não tem lugar para homens. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou desse pastor, eu sou daquele outro. Não tem lugar. A igreja não é lugar para cantores que se vangloriam, que se exaltam. A igreja só é lugar para glorificar a Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Os gregos são viciados em honra, em pompas. Os gregos são viciados na sabedoria humana, mas Deus destruiu a sabedoria humana e na sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Nele a glória de Deus e salvação do pecador. Cristo crucificado. Então a igreja de Jesus deveria ser o lugar para crucificação do ego, da soberba. Não pode haver grupos baseados em homens, fã-clube do pastor, fã-clube de cantor, gospel, fã-clube de pregador, fã-clube desse, show daquele outro, vai ter show daquele cantor, daquele pregador, daquele músico, vai ter apresentação. Olha, o coral vai fazer uma apresentação, o grupo de louvor vai fazer uma apresentação. Você não apresenta, você adora a Deus, você glorifica a Deus na igreja. A igreja não é lugar para apresentações de homens, é lugar onde o homem diminui e Cristo seja glorificado.
A igreja de Jesus não pode ser dividida em fã-clubes, em admiradores desse, daquele outro. Isso ainda é sabedoria grega, é humana. Vocês ainda pensam de modo pagão, não do modo de Jesus Cristo. Quando você vai para a igreja, por causa do homem que está na igreja, você ainda é pagão. Você não vai lá adorar o Cristo crucificado. Quando você serve a igreja por causa do homem, por causa do dom do homem, você ainda não está na fé cristã. Então hoje a igreja brasileira é uma igreja contaminada por esses valores, que a pessoa é apegada ao homem, aquele segue homens. Eu sou desse partido, eu sou daquele partido. Eu sou de Calvino, eu sou de Wesley, eu sou daquele, eu sou daquele, Não, eu sou de Cristo. Nós somos de Cristo, Ele foi crucificado na cruz por cada um de nós. Amém? É isso que Paulo está dizendo, não pode haver divisões, contendas, separações e facções na igreja. Quantas divisões aconteceram por causa do homem, por causa do ego, da soberba, da presunção? Quantos pastores formam igrejas porque ele não quer se submeter a ninguém? Eu vou criar minha igreja, do meu jeito. Do meu jeito, eu vou ser o dono da minha igreja, eu vou mandar, e ele cria a igreja. Então hoje, alguém já falou, a igreja católica está melhor do que os evangélicos, porque tem um papa só. Os evangélicos têm uns 5.000 papas, cada igrejinha tem um papinha que manda, ele é o dono do império lá, ele é o dono, ele manda lá, porque ele não se submete, ele não se humilha, ele quer ser o dono de tudo, ser o dono. Ele é o dono da igreja, a propriedade, o patrimônio, o dízimo, é tudo do homem. E tem gente que segue esse homem. Tem igrejas que colocam o pastor assim, e ele passa e o povo quer tocar nele. O outro prega e tira o lenço suado e dá para o povo aqui, ó. Aí o povo quer pegar no suor dele, porque o suor dele é... Isso é paganismo, isso é feitiçaria, isso é macumba, isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Eu já fui em grupos de cantores evangélicos cantar e o povo fica gritando o nome do cantor. Lindo, lindo. Você precisa ver shows assim, que o pessoal fala, vamos fazer uma noite de louvor e fica adorando o cantor, adorando o músico, fica adorando, quer pegar autógrafo, dá autógrafo para mim. Outros brigando por causa disso, atrás do homem. Do homem. Isso ainda é paganismo, é Grécia, não é o evangelho de Jesus Cristo. E toda a sequência que eu vou mostrar para vocês no próximo domingo, Paulo vai destruindo esta ideia e glorificando a Jesus Cristo. Em 1 Coríntios do 1 até o 4, Paulo só vai acabando com essa ideia e colocando toda a glória no Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo vai se esvaziando. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Homens salvos por Jesus iguais a você. A glória seja dada a Cristo hoje e sempre. Amém? Irmãos, coloque isso no seu coração, em qualquer lugar, qualquer culto, qualquer igreja, que a glória esteja sendo desviada, que a glória esteja sendo colocada em pessoas, você pode se levantar, está perdendo o foco. Qualquer divisão, qualquer contenda, qualquer facção que não é o evangelho de Jesus Cristo. Tem algumas divisões que são justificáveis, outras não. Que não é por causa do evangelho. É isso daqui, é o que está acontecendo em Corinto. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos una em torno de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus não una a igreja em torno de um pastor, de uma pessoa, de um dono de uma pessoa. Que a igreja esteja unida em torno de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, e a Ele seja a glória hoje e para sempre. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Ore ao Senhor para que o Senhor possa nos unir sempre em torno de Jesus. Não em torno de homem nenhum, de pessoa nenhuma, mas em torno de Jesus. A sabedoria de Deus é a cruz de Cristo, onde os meus pecados, os nossos pecados foram pagos e a nossa salvação foi conquistada. Ore a Deus agora, fala, Senhor, todos aqueles que creem em Cristo são meus irmãos. Tire qualquer divisão e facção e possa nos unir no teu amor. Obrigado, Senhor, pela obra de Jesus na cruz.
Obrigado pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela sabedoria de Deus revelada em Cristo crucificado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para não seguirmos homens, não adorarmos homens, não dependemos de homem nenhum, mas apenas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a sermos unidos numa só fé, num só amor, no mesmo parecer, em torno de Jesus. Que possamos ser uma família ligada a Jesus Cristo, um corpo ligado ao cabeça que é Cristo. Livra-nos de divisões, de contendas e de facções. Livra-nos de adorações humanas e que a glória sempre seja de Cristo Jesus. Nesta igreja, nas nossas vidas, em toda a igreja de Deus na face da terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o hino.